Eu queria falar com você um pouco sobre o porquê desse canal. É aquele tipo de vídeo que sem roteiro, é aquele tipo de vídeo sem muito planejamento, mas eu queria que você, que está embarcando comigo nesta viagem, neste canal, entendesse um pouco do porquê que eu decidi criar este canal e talvez você se identifique um pouco com ele também e queira fazer parte desse movimento, queira fazer parte disso comigo. Bom, e em resumo, aproximadamente 2 anos atrás, eu estava mal, de várias maneiras. Eu me encontrava obeso, ainda estou acima do peso, mas naquela época eu estava obeso. Emocionalmente eu estava abalado com algumas coisas que estavam acontecendo. Não tinha nenhum diagnóstico de uma doença especificamente, fora a obesidade, né, que ela desencadeia uma série de outros problemas e leva à morte. Mas eu não tinha nenhum diagnóstico de nenhuma outra doença, mas eu estava obeso, emocionalmente abalado, e também, como isso tudo está interligado, eu sou religioso, né, sou líder religioso, e naquele momento eu estava com as minhas convicções religiosas profundamente abaladas também. Então eu vinha passando por uma fase ruim fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Uma espécie de burnout em todas as áreas. E eu me lembro que eu estava estudando uma pós-graduação que eu fazia na época, lendo alguns textos online ali, e de repente aqueles textos começaram a como se embaralhar na minha frente. Eu não conseguia entender o que eu estava lendo. Eu lia e relia o mesmo capítulo, o mesmo trecho, e eu não entendia nada do que eu estava lendo. E aquilo despertou em mim um alerta. Eu falei, o que está acontecendo comigo, não é? E já conhecedor um pouco de algumas ciências da mente, sempre gostei de estudar neurociências, eu fiz psicopedagogia, psicanálise também, mas eu percebendo aquilo, eu comecei a me questionar muitas coisas. O que está acontecendo comigo? E de repente, eu senti uma espécie de sufocamento, de palpitação, o que alguns identificariam como uma crise de ansiedade, né, uma TAG, ou crise de angústia. Mas eu sei que eu me percebi mal, muito mal. Eu me percebi tendo algo que eu nunca tive. Sentimentos ruins, sensações ruins, pensando coisas ruins, sentindo coisas ruins. E já conhecedor de muita coisa, porém, na prática as coisas não estavam fluindo tão bem quanto eu gostaria. E foi aí que eu desliguei o computador que eu estava estudando, sentei na minha sala, liguei um jazz, gosto muito de jazz, liguei baixinho aquele jazz e fiquei ouvindo. E comecei a refletir sobre as coisas da minha vida. O que eu estava fazendo, o que eu deixava de fazer, para que eu fazia o que fazia, por que eu não fazia o que não fazia. E sabe aquela reflexão meio geral assim que você faz? Por que eu faço o que faço? Por que não faço o que não estou fazendo? Por que tem coisas que eu gostaria de fazer, mas não consigo? E coisas que eu gostaria de parar de fazer, mas também não consigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E eu comecei a fazer uma análise na minha vida, comecei a identificar N coisas que eu percebi que eu tinha que mudar. Eu percebi que eu tinha que virar uma chave, sabe, assim, e começar a traçar uma nova história para mim. E naquele dia, no final de agosto de 2023, foi quando eu decidi, a partir de hoje eu começo uma vida diferente. Eu vou ir à academia, eu vou emagrecer, eu vou me alimentar melhor, eu vou cuidar melhor da minha saúde física, emocional, espiritual. Eu vou começar a me alimentar de todas essas maneiras, espiritual, emocionalmente, fisicamente melhor. Eu preciso de uma vida diferente, eu preciso de uma vida nova, eu preciso transformar a minha vida. Não está dando mais para eu ficar como eu estou. Isso está sendo prejudicial para mim, está me cansando, está doendo em mim. E eu tenho 2 filhos pequenos e eu sempre pensei muito neles. E há uma frase que eu já ouvi que faz muito sentido para mim. Você morreria pelos seus filhos? Eu diria que sim. Mas você viveria por eles? Você viveria por eles? Eu acho isso muito forte. Eu viveria por eles. Eu preciso viver por eles. Não só por eles, mas por tudo mais que eu acredito. Eu preciso viver por mim, por aqueles que estão à minha volta, pelo chamado e propósito que eu acredito que eu tenho. Por muitas pessoas que estão ao meu redor, que de alguma forma eu acrescento algo na vida delas. Então naquele dia eu percebi que há uma dor em mudar, como diria Freud, mas há uma dor maior ainda em permanecer. E Freud dizia assim, que quando a dor de mudar, aliás, quando a dor de permanecer for maior do que a dor da mudança, então o sujeito muda.
E naquele dia eu senti a dor de permanecer. E percebi que a dor da mudança não seria tão grande quanto a dor de permanecer. Então eu decidi mudar. E naquele dia eu comecei a ir à academia, comecei a me alimentar melhor, comecei a mudar o que eu consumia, o que eu assistia, o que eu ouvia. E de fato isso foi muito importante para mim e melhorou muito a minha vida. É bem verdade que 2 anos depois, eu ainda continuo fazendo isso, e eu percebi que há momentos de altos e baixos. A nossa vida às vezes passa por ondas, por tribulações, por angústias, por sofrimentos. Coisas mudam, coisas acontecem. Eu sofri acidente de moto, isso me impediu de fazer algumas coisas, e outras coisas foram acontecendo. E eu não culpo ninguém por nada. Tudo, de alguma maneira, culpa a responsabilidade minha mesmo. E essa foi uma das coisas tão importantes que eu tive que entender. Eu sou o responsável por essas mudanças. Sou eu que vou ter que levantar da minha cama, da minha cadeira e ir para a academia. Sou eu que vou colocar ou não alimento na minha boca para fazer uma dieta, ou ganhar ou perder massa, coisas do tipo. Sou eu. A culpa não é do outro, é minha. Uma outra frase que eu ouvi, que fez muita diferença para mim é: a disciplina ela pesa algumas gramas, mas o arrependimento pesa toneladas. E de fato, sabe, há muitos arrependimentos que nós temos na vida de coisas que quando nós olhamos com calma, nós percebemos que se nós tivéssemos sido mais disciplinados, nós não teríamos sentido tanto peso do arrependimento. Eu quero te convidar deixa eu fazer te convidar a participar comigo desse canal. Se você sente coisas na sua vida que você se arrependeu de não ter sido mais disciplinada, e que hoje você decide começar a mudar isso na sua vida, porque você sentiu o peso do arrependimento, comenta aí nos comentários, deixa aí nos comentários, comenta isso aí. Deixa eu entender um pouco melhor você que está me acompanhando, me seguindo. Vamos participar juntos dessa jornada. Bom, vendo tudo isso acontecer, foi então que eu decidi mudar a minha vida, como eu disse, nessas 3 áreas, porque elas são totalmente interligadas: corpo, espírito e mente. Quando uma delas está ruim, todas as outras vão sofrer juntos. E quando uma delas está muito boa, você sente reflexo dessa qualidade também nas outras áreas. Então, não adianta você estar com a saúde emocional muito boa, mas com o seu corpo ruim, com a sua espiritualidade deficitária. Da mesma maneira, o corpo ou a espiritualidade, essas coisas caminham juntas e nós não conseguimos separá-las. O nosso corpo, nossa mente, nosso espírito sofrem quando uma das áreas sofre. E vice-versa. Foi então que eu percebi, eu entender estas coisas, eu aprender sobre elas, eu mudar a minha vida com relação a elas, vai me fazer viver melhor. E assim aqueles que estão ao meu redor vão ser, de alguma maneira, também influenciados, como tem acontecido já. Eles vão sentir o efeito. Assim como sentem um efeito negativo de muitas vezes da minha vida negligente, elas vão sentir o efeito positivo de uma vida dedicada. Então, eu decidi não somente aplicar isso na minha vida, mas abrir este canal para compartilhar isso. Trazer pessoas que são profissionais da área, dessas 3 áreas, e além de profissionais, outras pessoas que têm vivido essa vida de transformação, de mudança, e trazer elas para que elas nos ensinem também, ensinem a mim e a você, a como viver isso melhor, como aplicar isso. Pessoas que viveram esses processos de melhoria nas suas vidas e agora têm muito a nos ensinar. Então, este canal tem esse propósito. Eu trago pessoas para conversar, eu faço vídeos, reflexões sobre assuntos, porque eu quero me ajudar, mas além de mim eu quero ajudar você também a viver uma vida mais íntegra, uma vida mais integral, uma qualidade de vida melhor. Então se inscreva no canal, compartilhe esse canal, comente aqui, vamos juntos traçar isso. Eu não sou o grande conhecedor das coisas, eu não sou aquele que sabe tudo e você não sabe nada. Às vezes você sabe muito mais do que eu. Então compartilhe, comente isso aqui. E eu quero trazer pessoas que vão me ajudar e te ajudar também a seguir nessa direção. Então, faça isso. Faça parte dessa comunidade. Seja também um pouquinho dono deste canal, se inscrevendo nele. Eu te convido a participar comigo nessa jornada. Se inscreva, fique atento às publicações, aos vídeos, aos convidados. Sugira temas, assuntos e vamos juntos, mais uma vez, traçar essa caminhada. Um forte abraço, até o próximo vídeo.